Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasó, além do nosso site jefasorocaba.com, onde vocês podem acompanhar as nossas gravações, todas as palestras que nós já fizemos aqui nos nossos canais. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando em mais esta noite. Vamos lá então fazer a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais que nos acompanham sempre e que mais uma vez estão conosco, abençoando e iluminando o nosso trabalho, abençoando e iluminando a nossa companheira Celina, que mais uma vez está aqui com a gente para fazer a palestra desse dia. Que seja uma palestra iluminada, que todos os irmãos que forem assistir recebam em seus lares, em suas vidas, o auxílio e o amparo que cada um necessitar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos passar aqui os nossos recadinhos, rapidamente, para o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez, pessoal que nunca acompanhou as nossas transmissões. Lembrando que agora nós mudamos o nosso dia aqui da nossa palestra online, a nossa palestra antes era às terças-feiras, agora exibimos aqui nos domingos de manhã. Então, terça-feira, não estamos sem atividades na terça-feira online. Temos o nosso programa Estudando Marcel Benedetti, que é uma oportunidade do pessoal conhecer um pouquinho mais sobre as questões da espiritualidade dos animais. Então, muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, todos aqueles que têm prestigiado o nosso programa Estudando Marcel Benedetti. Então, todas as terças-feiras, o pessoal tem aí a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais sobre a espiritualidade dos animais. Na quarta-feira, um outro programa que a gente iniciou recentemente é o Evangelho no Jefa, às 9 horas da noite. Esse programa serve de auxílio para o trabalho que nós já tínhamos desde o início do nosso grupo, que é o trabalho de vibrações à distância. Então, o pessoal que de repente não sabe como fazer o Evangelho no lar, ou às vezes tem dificuldade em fazer, tem aquela preguiça às vezes de pegar o Evangelho, pode assistir junto com a gente então o programa Evangelho no Jefa e já aproveita e faz as vibrações em prol dos animaizinhos, um programa que tem tido bastante repercussão, o pessoal tem gostado bastante, temos recebido muitos retornos positivos nesse sentido. Quinta-feira, o nosso trabalho presencial lá na casa, o nosso trabalho de atendimento fraterno, tem o passe, tem o reiki, tem a cromoterapia, trabalho voltado para os humanos, não precisa de agendamento, só chegar lá na casa entre 5 da tarde e 7 horas da noite, que nós fazemos aí esse trabalho presencial para os humanos. E às 7 horas da noite nós temos a palestra. Quem quiser ir só para a palestra pode ir, não tem problema. Começa às 7 horas, depois da palestra tem o passe. E a palestra online, como eu falei, agora todos os domingos, às 10 horas da manhã, as nossas transmissões aqui da nossa palestra online. Aqui toda a nossa programação de palestras do mês, já estamos mais da metade do mês de julho, mas ainda temos aí algumas palestras para exibir aqui no nosso canal. Primeiro e terceiro domingo do mês é o dia do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Fica o convite, quem quiser levar seu animalzinho para receber o tratamento espiritual, a gente só pede para fazer o agendamento prévio para poder levar o animalzinho, a gente faz a divisão de horários, tudo certinho. Então, primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho dos animais. No dia do trabalho dos animais, a gente tem a cantina e o bazar do Jefa, com produtos à venda, doces, salgados, produtos relacionados aos animais. Temos livros também com a temática dos animais. Temos as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser comprar algum livro pode comprar no dia do trabalho dos animais. E os livros também são vendidos na quinta-feira. Então quem for de quinta-feira também pode comprar os livros. Só não tem a cantina, mas tem os livros à venda. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Sempre falo aqui que um centro espírita ele precisa da ajuda espiritual, sempre recebemos a ajuda espiritual, mas a ajuda material nós é que temos que correr atrás. Então, muito obrigado a todos que têm contribuído com o Jefa Sorocaba. Falando em contribuição, quem sempre contribui com a gente aqui mensalmente com palestras maravilhosas é a nossa companheira Celina Sobral, que mais uma vez está aqui com a gente. Eu agradeço imensamente, Celina, mais uma vez por você estar aqui, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, nas suas atividades, que eu sei que a Celina tem atividades todos os dias, palestras todos os dias. A pessoa importante é isso, mas pelo menos a Celina conseguiu encaixar um dia na sua agenda e fazer uma palestra aqui pra gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Celina, seja bem-vinda aqui ao Jefa.
Wilson, querido, seja também muito bem-vindo à nossa casa, aos nossos lares, nossos amigos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar no Jefa Sorocaba, de estar com você, de estar com essas pessoas queridas que nos assistem, que nos ouvem, que mais cedo ou mais tarde podem estar conosco, né? No dia presente da palestra, em outra oportunidade. O nosso abraço carinhoso, que todos sejam muito, muito abençoados, fortalecidos e iluminados por essas oportunidades de estudo que você nos dá, Wilson. Todo parabéns, todo mérito para você aí, que a espiritualidade amiga te fortaleça e não deixe nunca você parar com esse serviço, viu? Tão útil para todos nós e mesmo sem a gente achar que não está indo no coraçãozinho, nas energias, os nossos irmãos animais que estão indo, que estão envolvendo, que a espiritualidade atua de uma forma ou de outra. Parabéns para você, Will. Eu que agradeço as suas palavras e agradeço sempre você estar aqui com a gente, né, fazendo palestras maravilhosas, né, que sempre contribuem aqui para o Jefa Sorocaba. E o tema de hoje, né, um tema que tem tudo a ver com o Espiritismo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente preconiza, né, dentro da Casa Espírita, que é uma das máximas, né, de Jesus e uma das máximas, né, do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E a gente sabe, né, Celina, o quanto é difícil hoje em dia a gente fazer caridade, né? Porque até para fazer caridade tem sido uma tarefa difícil, né? A gente viu aí recentemente essa situação tão... Eu achei deprimente o que aconteceu aí em São Paulo, né? De tentar limitar, né, o padre Júlio Lancelotti e pessoas que queiram fazer a caridade para moradores de rua, né? Eu achei deprimente isso. Mas a gente sabe que tem inúmeras outras formas de se fazer caridade. Mas, repito, até para fazer caridade hoje em dia a gente encontra essas dificuldades, né, Celina? Não precisava de nada disso, né, Celina? Realmente não está fácil a gente querer colocar em prática os ensinamentos de Jesus em tudo quanto é situação, em tudo quanto é crença, em tudo quanto é local do planeta Terra, que é provas e expiações. Nós precisamos ser muito mais fortes do que a gente acha que precisa e se fortalecer realmente em oração, se fortalecer nessas mãos dadas com Jesus em várias oportunidades, porque eu costumo dizer também, Will, que para sermos espíritas, estudarmos e tentarmos colocar em prática, não pode ser qualquer um, não. Não é? Precisa ter realmente, né, jogo de cintura, precisa ter uma fé raciocinada e tamanha e deixar passar tantas coisas, verificando sempre se tudo que a gente está pensando, se tudo que a gente está agindo, tudo que a gente está falando, né, colocando em prática aí, está dentro dessa palavra caridade, está dentro do que Jesus espera de nós e toda a espiritualidade amiga, além de Deus, nosso Pai maior. Então, tem certas coisas que são direcionadas pela cabeça do homem, não é? Não é nem da religiosidade. Então, e a gente não muda ninguém, o que a gente pode fazer é, dentro das nossas atitudes, fazer o melhor e deixar alguma coisa, ou captar ou servir realmente de exemplos, porque muitas vezes palavras o vento leva, né? Tem uma frase de Francisco de Assis que eu acho fantástica, né? Seja mais ou menos assim: seja você o evangelho se precisar, use palavras, né? Porque o nosso exemplo, né? As nossas atitudes é que realmente vão prevalecer, né, na cabeça das pessoas, aquilo que a gente fizer. E a gente sabe que quando somos espíritas, eu sempre falo que espírita não é melhor que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade a mais, porque aquilo que a gente faz acaba reverberando. Ó, puxa, ó, você viu o que aquela pessoa fez? Pô, aquela pessoa vai no centro e fez tal coisa. Se for uma coisa positiva, vai incentivar outras pessoas a fazerem também. Agora, se for uma coisa negativa, a primeira, pô, tá vendo? O pessoal vai no centro, fala, faz palestra, faz live, é presidente de centro, vai na Rádio Boa Nova, fala na Rádio Boa Nova e faz diferente daquilo que tá fazendo, prega uma coisa e faz diferente. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né, Celina? Inclusive quando a gente for fazer a caridade, se for ajudar alguém que necessita, seja com ajuda material, seja uma ajuda espiritual, né, dentro da casa espírita, a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai fazer essa caridade, como a gente vai prestar esse auxílio, porque se a gente fizer mal feito ou não fizer, as pessoas vão falar e aí a nossa responsabilidade é gigantesca, né?
Com certeza. Principalmente a palavra realmente expressa, a palavra solta, traz uma responsabilidade tamanha, porque nós sabemos, Will, que fica registrado no universo e também nas nossas entranhas, no nosso corpo perispiritual. Então, muitas vezes a gente fala sem pensar, todos nós, né? E realmente isso que você falou é muito certinho. Se a gente está falando sobre o espiritismo, se a gente está de alguma forma, levando a mensagem, nós somos muito mais cobrados e muitos outros acham que a gente tem que ser perfeito. Ah, não, está falando? Tem que fazer. E graças a Deus que a gente está se dando a oportunidade de falar para ir se corrigindo lentamente e de alguma forma. E na época que a gente não queria nem falar, nem estudar, nem estar junto, nem pregar nada, não é? Lógico que o que vale são as atitudes, são os exemplos. Mas e quando a pessoa não quer nem fazer? Porque muitas vezes dizem assim, eu tenho que esperar melhorar, ou ter isso, ou fazer aquilo para servir, para ser espírita, para fazer palestra. Não, é começando que a gente vai se preparando, não é? Deus não espera a gente ficar pronto exatamente. Ele escolhe, né, aqueles que podem fazer alguma coisa para que a gente ponha o primeiro passo na ativa. Porque já pensou se tudo quanto é palestrante, se tudo quanto é pessoa que for abrir uma casa espírita, ou até mesmo outros líderes religiosos, esperar ser perfeito para fazer alguma coisa? Então, aquele que está junto conosco, que está pensando nisso, não espera, começa a fazer, que aí as coisas vão se encaminhando, a gente vai aprendendo mais, a gente vai tendo mais força para colocar em prática o que é certo. Ainda vamos errar muito, todos nós, mas é errando que se aprende. Se a gente erra, é porque está fazendo alguma coisa, né? Não adianta ficar tudo no quietinho, certinho, parado, mas não está tendo o que o próprio Evangelho fala. Não basta não fazer o mal, deixar de fazer o bem já é erro, já é algum comprometimento conosco mesmos. O próprio capítulo 15 do Evangelho Fora da Caridade e Nossa Salvação pede que a gente estenda as nossas mãos, que a gente faça de uma forma inicial para ir poder aprendendo, para conseguir daqui a pouco ser normal a gente ser caridoso, com palavras, emprestando ouvido, com atitudes, com doações, com não doações. É várias formas, porque quando se fala em caridade, né, Will, se pensa só em dar coisa material. Mas tem também a caridade moral e outras tantas, né, Will? Pois é, a caridade. É que, assim, às vezes a caridade material, entre aspas, é a mais cômoda, né, Celina? Você vai lá, tira um dinheiro do bolso, dá para alguém que está no semáforo precisando, alguém Uhum. que bate na sua porta pedindo alguma coisa, você vai lá dar um dinheiro, às vezes mais para se livrar da pessoa do que propriamente para ajudar. E assim, eu falo por mim, às vezes a gente acaba fazendo isso no dia a dia, quando a gente vê, a gente já fez, e, puxa, eu não devia ter feito. Então a gente precisa, né, também se policiar, a gente também precisa ter esse olhar, né, das nossas atitudes, e muitas vezes a gente não tem, a gente acaba fazendo, às vezes no automático, às vezes na pressa, né, puxa, estou com pressa, vou lá, né, para me livrar de uma situação, vou lá, tiro um dinheiro do bolso, ou não tiro um dinheiro do bolso, porque eu acho que aquela pessoa vai fazer um mau uso daquilo, enfim, né, tem várias formas, né. Mas vamos, acho que é legal a gente falar um pouquinho da caridade dentro do meio espírita, dentro do meio religioso, né, Celina, que é, digamos, uma área que a gente minimamente conhece e minimamente atua, né? Porque também é difícil fazer caridade dentro do centro. Às vezes a gente recebe uma pessoa, quantas vezes a gente vê ali uma pessoa que vai às vezes toda semana no centro e puxa, de novo essa pessoa está aqui, mas de novo essa pessoa quer passar no atendimento fraterno, mas de novo essa pessoa quer receber o passe, mas de novo essa pessoa está levando animalzinho. Poxa, se essa pessoa está indo no centro espírita, porque essa pessoa está precisando. Porque quantas vezes a gente não fala, né? Espírito é meio preguiçoso, se tá chovendo não vai, se tá frio não vai, mas se a pessoa tá indo é porque ela precisa. E se nós estamos numa casa espírita, enquanto trabalhadores, enquanto membros de diretoria, ou entre aspas, simplesmente vou lá fazer uma palestra, a gente tem que ter amor e caridade com aquela pessoa que está ali e não ter esse tipo de julgamento. E muitas vezes a gente tem, né, Celina? Pô, de novo essa pessoa está aqui, mas de novo essa pessoa está me torrando a paciência, às vezes com uma pergunta que não tem nada a ver. Cadê a nossa caridade cristã? Cadê a nossa caridade enquanto espírita dentro da casa espírita, né, Celina? Muito bem colocado. Eu vejo muito isso, porque a gente está em muitas casas espíritas por aí,
né, por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, e como acontece essa situação que você está apontando. É demais, e realmente as pessoas não entendem. Mas se a gente se colocar no lugar dessa pessoa que está lá toda hora, que está precisando, que está pedindo, que está naquele desespero, será que a gente gostaria da atitude que, de repente, aquela pessoa ou nós mesmos estamos tendo? É receber, sim, fazer o que Jesus faria, o que Chico Xavier fez em muitas situações aí, e que a gente diz assim, nossa, mas vamos ter que ter essa paciência toda com aquele que não quer se modificar. De repente, a pessoa não tem condição ainda de se modificar. De repente, a pessoa não tem condição ainda de entender um mínimo de estudo. Então, começa nessa parte, que nem a gente diz, nossa, a caridade não é só de dar um dinheiro, dar uma roupa, dar uma comida, mas muitas vezes não adianta você pregar o evangelho para uma pessoa que está com fome, com frio e doente. Você tem que primeiro cuidar daquilo para depois tentar falar de algum estudo, de algum ensinamento. Porque imagina a gente com fome, com sono, com frio, se a gente vai querer estudar alguma coisa pela cabeça, a gente quer o material porque a gente está encarnado, a gente está no corpo de carne. Então, a gente precisa ver isso. De repente, a pessoa está batendo lá pela 10ª, pela 20ª vez na porta da casa e diz, olha, eu estou querendo nem que seja uma coisinha para jantar, para levar para o filho, tal, tudo. E será que não convém a gente ser caridoso a ponto de se colocar no lugar, de fazer a empatia? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós temos várias encarnações até chegarmos a espíritos angelicais. De repente, pode ser a gente a estar pedindo numa próxima encarnação, ou estar numa situação. Você vê quantas coisas mudando aí com os acontecimentos no Brasil e no mundo. O pessoal um dia tem casa, outro dia não tem, um dia tem emprego, outro dia não tem, um dia é dono de uma fortuna, outro dia perdeu tudo. Então, a gente precisa ir plantando hoje. O Will é exatamente o que Jesus nos ensinou, é exatamente o que o Evangelho fala. Né? A gente não está legal hoje, quer que esteja legal amanhã, vamos ver o que a gente está fazendo hoje. Não basta a gente falar se não tiver amor, se não tiver caridade, como disse Paulo de Tarso. Não é? Que adianta, né? Tantas e tantas coisas aí ocorrendo, a gente fazendo, e muitas vezes do lado material, se não tem o coração sentindo, se não tem a alma dedicada ao bem, ao entendimento do próximo, essas coisas que devagarinho a gente precisa se cobrando para valer a pena o nosso estudo, os nossos encontros e reencontros, para valer a pena se fazer o evangelho no lar, ir numa casa espírita, não é? Porque se a gente não buscar uma transformação já, mesmo que seja de pouquinho, 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 a gente vai estar perdendo tempo. Vai estar naquele ciclo vicioso de tantas e tantas encarnações nossas, que é por isso que a gente ainda está aqui no planeta de provas e expiações. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, significa que a gente não aprendeu ainda direito. Muita coisa. Aliás, não aprendemos quase nada, né? Porque ainda estamos nesse vai e vem, de encarnação e reencarnação, no mundo de provas e expiações, vivenciando situações, né, pessoais, ou vendo situações aí na sociedade que nos chocam, que nos deixam tristes, né? E ainda bem que a gente ainda se choca com algumas coisas, né? Pior é se a gente ficasse insensível e achasse que, não, tá tudo certo, deixa pra lá, deixa que a vida faça, deixa que as pessoas tenham o seu destino próprio. Não é assim, a gente tem que ter essa compaixão, tem que ter esse olhar, né? Mas assim, o que eu acho mais interessante, Celina, é dentro do meio espírita, entre os espíritas, não ter esse sentimento ainda de compaixão. A gente tem um exemplo tão maravilhoso que é do Chico Xavier, né? Não é endeusar o Chico, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o Chico, ele teve, né, um cuidado não só com a parte espiritual, não só com os 400 e poucos livros que ele deixou publicado, mas com toda a caridade que ele fez, com todo o amor que ele tinha pelas pessoas. Talvez por isso, né? Talvez não, com certeza por isso, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, e por pessoas que não necessariamente eram espíritas, pessoas que viam nele o maior exemplo de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Eu vi não sei se você assistiu o documentário Chico para Sempre, tinha uma pessoa, não lembro quem que falou no meio do documentário, são tantos depoimentos, a pessoa falou, o Chico foi aquilo que mais se assemelhou a Jesus aqui na Terra com a gente, porque ele se esforçou tanto para seguir realmente os ensinamentos de Jesus, para seguir aquilo que a doutrina espírita nos traz.
E, poxa, a gente, sabe, a gente vê o exemplo, ah, legal, Chico e tal, mas a gente não faz nenhum tipo de esforço para pelo menos se aproximar, ou pelo menos tentar fazer o mínimo que o Chico fez. Porque o mínimo que ele fez talvez seja algo ainda inimaginável para muitos de nós, né, Celino? Nós que eu digo assim, nós enquanto espíritas, repito, não somos melhores do que ninguém, mas temos uma responsabilidade um pouquinho a mais, porque nós temos o exemplo do Chico e os ensinamentos à nossa disposição. Sim. Hoje já se sabe, Will, que Chico deixou mais de 500 livros, né, publicados, escritos aí, estão sendo mexidos, está sendo cuidado essa situação de uma forma, né, diferenciada. Na verdade, eu acredito, Will, que a gente precisa se esforçar um pouco mais, porque a gente ainda não tem essa força necessária para dizer, nossa, não, eu vou mudar, porque mudar dá trabalho, não é? A gente precisa ir atrás de estudo, a gente precisa ir atrás de se policiar, a gente precisa ir atrás de ser rígido conosco mesmos, mas o que a gente faz? A gente é rígido com o outro, a gente aponta o dedo, a gente julga, em vez de ser rígido com a gente. Então, talvez ainda sejamos ainda essas crianças espirituais por muito tempo, mas só o fato da gente estar começando a estudar, a se dedicar a alguma crença que é para nos transformar e auxiliar o próximo, que qual o primeiro mandamento, qual o maior mandamento? Está lá no capítulo 15 também do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acredito que hoje, Will, já incomoda a muita gente uma criança, um idoso, uma mulher, uma pessoa espancada, um animalzinho, etc. Enquanto que antigamente era a festa do dia, do domingo, né, do sábado à tarde, era se ir em palanques para ver animais devorando seres humanos e situações calamitosas, periclitantes aí, enquanto que hoje isso já incomoda. Independente da pessoa ser de tal ou tal forma, de não acreditar em nada, de nem pensar, de repente, não está num ponto de pensar em mudança, em fazer melhor, porque às vezes tem o seu corpo também limitado por causa de atuações espirituais anteriores, mas já é diferente. A gente vê aí o que acontece em situações públicas de desastres, de catástrofes, a importância de querer e fazer alguma coisa para modificar, independente da crença, independente até mesmo da condição financeira, que tem gente se dando do suor, do trabalho, do tempo. Nós até falamos isso aí em encontros nossos passados. Mas a caridade hoje, eu acredito que precisa ser vista também de uma forma mais humanizada e mais espiritualizada, independente de religião. Porque caridade eu emprestar ouvido para que alguém possa falar e se aliviar de uma dor que, de repente, não pode falar para ninguém. Ou então, mesmo que a gente não consiga dizer nada, eu trabalhei já no CVV, Will, não sei se você já trabalhou, quando eu terminei minha faculdade, e a gente aprende que muita coisa é só de você emprestar ouvido, a pessoa sai dali se sentindo melhor, e eu tive a oportunidade de vivenciar situações assim, de senhorizinhos que chegavam lá chorando, desesperados, e só da gente estar ali olhando nos olhos e estando na mesinha na frente, eles saíam dali agradecidos e dizendo que estavam melhores e aliviados e muitas vezes até curados. Então, a gente precisa ir em busca, né, desses aprendizados para saber que ouvir alguém é uma caridade tamanha, para saber que, às vezes, um olhar, um sorriso, um aperto de mão vale muito, é quase um tratamento de um remédio tomado em certas situações, não é? Então, a gente precisa desmistificar e facilitar essa palavra caridade, essa situação de chegar e ver alguém que está como um bom samaritano ali, né? A parábola do bom samaritano. Nossa, tem alguém ali, aqueles que eram de boa índole, considerados de bom, né? Bom ouvido em várias situações na época, passaram direto. Sacerdote, levita, etc. Então, né, foi justamente o samaritano que era mal visto, que era mal falado, que era aquele, sabe, encapetado ali da época, foi o que ajudou o que estava na rua caído, né, o moço lá. Então, será que não falta também o estudo para que a gente lembre certas situações quando a gente passa por um fato parecido e dizer, não, olha, eu vou ajudar aquele que está ali estendido, sim. Né? E se fosse eu que estivesse ali? Eu acho que essa visão
A gente precisa de encontros como você dá essa oportunidade para a gente, de encontros como esse, para que venha no nosso coração, na nossa mente, assim como de alguém, dos outros, não vamos dizer que sejam todos que estejam assistindo, possam pensar de uma forma diferenciada, para a gente começar a fazer diferente. E muitos dizem, mas eu sozinho não vou modificar o mundo. Jesus sozinho modificou o mundo inteiro. Mas nós estamos falando que nós, jogando uma sementinha, vai chegar uma hora que vai florir, que vai modificar. Então, a gente não pode achar que porque a gente está fazendo e o outro não faz, não vale a pena. Vale e muito a pena. Vamos nos colocar no lugar do outro, sim. E muitas vezes, quando o outro não pode auxiliar, a gente entender. Porque, de repente, não é porque não quis, é porque realmente não pôde. Não é porque, às vezes, o nosso egoísmo é tamanho que a gente enxerga tudo e todo mundo com maus olhos. Não fez porque não quis para mim. Não veio porque não quis. E não é. O outro também é um ser humano que nem a gente, que às vezes precisa da nossa caridade diferente, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Eu acredito que essas reflexões são necessárias hoje em dia, viu, Will? Sim, e vou até trazer para o pessoal que já conhece o nosso trabalho dos animais, você também não conhece, nunca foi no nosso trabalho, mas conhece o nosso centro, faz palestras aqui com a gente já há bastante tempo. Né? Quando a gente recebe, por exemplo, um tutor que leva lá o seu animalzinho que está doente, né? Enfim, quantas e quantas histórias a gente acaba não ouvindo ali, né, das pessoas que levaram o seu animalzinho, porque qual foi o primeiro intuito de levar o animalzinho? Porque ele está doente. Tá, aí você começa a conversar com a pessoa, você percebe que aquele animalzinho, muitas vezes, acabou sendo um instrumento para aquela pessoa buscar uma espiritualidade, querendo, eu me arrisco a dizer, Celina, posso até estar sendo exagerado, que aquele animalzinho está prestando uma caridade para aquele ser humano. Porque sozinho, aquele ser humano muitas vezes não procuraria uma ajuda espiritual. No último trabalho que a gente teve, a gente recebeu uma pessoa lá, um casal, e a pessoa falou: olha, eu não sou espírita, mas pelo meu animalzinho eu faço qualquer coisa. Ele estava bem doente, enfim, estava ali bem debilitado. E eu já ouvi outras histórias nesse sentido também. A Ivani, que faz sempre palestras aqui com a gente, nos trabalhos dela, o próprio Marcel Benedetti contava histórias nesse sentido. Então eu me arrisco a dizer, Celina, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu sei que você está meio isenta nesse sentido de animalzinho, mas você não acha que o animalzinho está prestando de alguma forma uma caridade para aquele ser humano, no sentido de, puxa, aquele ser humano está precisando buscar uma ajuda espiritual? Eu já ouvi um relato nesse sentido, de muitas vezes um animalzinho digamos, se deixar ficar doente para servir de instrumento para levar aquela pessoa no centro espírita, para levar aquela pessoa a buscar uma espiritualidade. Claro que com a ajuda dos amigos espirituais, sozinho o animalzinho não tem condições de pensar em tudo isso. Mas muitas vezes ele se deixa passar por uma situação em prol do outro, e esse outro é um ser humano. E quantos exemplos, péssimos exemplos, a gente vê de pessoas que abandonam animais, que não tem nenhum tipo de cuidado, e por outro a gente vê esse cuidado fantástico desses animaizinhos com os seus tutores, que levaram e também prestaram uma caridade, né, de levar o animalzinho ali buscar uma ajuda espiritual, além da ajuda veterinária. Você não acha que o animalzinho também acaba servindo de instrumento para prestar caridade para um ser humano, Celina? Ou estou sendo muito exagerado? Não, não está sendo exagerado, não. Muito Ufa! verdade, Will, porque Deus usa, né, as almas, os espíritos, usa as pessoas e situações para nos auxiliar e para estar presente junto de nós. E os nossos irmãos animais são seres de alma, são seres vivos, são seres de amor e que nos ensinam tanto a amar. Né? Eu tive experiência que a Ivani sabe, e eu acho que eu já contei para você também, de quando, né, a cachorrinha que eu tinha na época do início do meu casamento, que precisava ter alguém em casa, porque a casa ficava sozinha, e quando ela voltou para a casa da minha mãe, ela foi atropelada. Nossa, aquilo ali foi uma dor, a gente não tem como explicar, né? Mostrando que a gente aprende a amar, que a gente ama, que eles são seres da família. Então, ele pode ter, sim, sido um instrumento de levar aquele casal, aquela pessoa, numa casa espírita, para até mesmo receber algum socorro que ela nem sabia que precisava, né, e que nem esperava. Então, olha como a gente tem que ter a gratidão ativa em tudo, em todos. Né? Situações que a gente. Eu, quando a avó dos meus filhos
me disse uma vez que a cachorrinha que ela tinha ia sozinha até a farmácia quando ela falava lá para trazer um remédio para ela e atravessava a rua aqui em Guarulhos. Eu falei, para de brincadeira. Para mim não era verdade. Ia também no banho dela sozinha e voltava com a correntezinha. Aí eu falava que não acreditava, atravessava a rua e tudo. Depois, não foi só um, nem dois, nem três, cunhado, irmãos, tudo, contando que a cachorrinha fazia isso. Quer dizer, ela até hoje ela está sozinha lá e tem vários problemas, né? Já quebrou o fêmur várias vezes, está lá, lógico, está com uma cuidadora, mas olha só o amor dos animaizinhos também pelo tutor. Não só foi, ia lá buscar remédio na farmácia, atravessava a rua. Tipo, quando você estiver aqui em Guarulhos, eu vou te mostrar, quem sabe ele tem oportunidade até de ir lá. Eu falava, meu Deus, mas como é que ia nessa travessada? Não acontecia nada. E também eu não acreditava no negócio do banho, pois ela ia e voltava de banho tomado e depois, né, o outro cunhado ia lá e fazia o pagamento das coisas. Mas, nossa, como eles são e podem ser, e cada vez mais eu acredito que a espiritualidade vai usar, né, os animaizinhos para ajudar também a evolução do nosso planeta, a evolução dos espíritos encarnados como tutores que vieram com eles, ou que estão vindo agora pela primeira vez, que muitas vezes não é a primeira vez que está com aquele animalzinho, né? Porque senão, nossa, é um amor tamanho que não tem explicação. Eu vejo meu filho com a cachorrinha dele também, minha nora, nossa, é uma coisa inexplicável. Né? E a gente vê isso em todos que têm realmente esse sentimento e pegaram com carinho, com amor. Então, olha aí a oportunidade da caridade, não só de recebermos através deles, mas também de doarmos e enxergarmos o que e como fazer melhor para o outro, que de repente não quer entender, não quer acreditar ainda em muita coisa. E que a gente possa, né, Will, nós também sermos mais assim, vamos dizer, conscientes da possibilidade de auxílio de várias formas. Nossa, nós estamos no Jefa Sorocaba, o tratamento dos irmãos animais. Será que não é também para abrir os nossos olhos em relação a outras formas de tratar, de sentir, de ver, de fazer caridade, de ter paciência, de ser mais cristão, independente até mesmo de ser só espírita? Será que a gente não está, muitas vezes, deixando passar oportunidade que Jesus, que Deus está querendo abrir os nossos olhos e a gente talvez não está se colocando ainda, por falta de maturidade espiritual, por falta de conhecimento, em situações que já podem nos empurrar para frente? Tem uma interrogação aí que pode ser um pouquinho isso, sim. Eu falo por mim, Celina, e também por pessoas que, do nosso grupo, que já passaram pelo nosso grupo, algumas às vezes conversando. Puxa, o trabalho dos animais é maravilhoso, trabalhar com animais é maravilhoso, trabalhar com animais é melhor do que trabalhar com o ser humano. Ok, isso é verdade até a página 2. Porém, por trás de um animalzinho que vai no centro, existe um ser humano. Tirando o nosso vizinho Max, que mora na frente do centro e vai sozinho, né? Você falou que a sua sogra, né? Que o cachorro ia sozinho lá na farmácia. Tá? Tem um vizinho no centro lá que ele vai sozinho. E no banho, na farmácia e Na no banho. farmácia e no banho. Essa é nova para mim. E tem um vizinho ali na frente do centro que ele vai sozinho no centro. A tutora dele já levou ele uma vez, tal. Como ela não vai mais, aí ele, quando ele vê a gente, ele vai lá, dá o passeiozinho dele e vai embora. Com certeza, acho que leva boas energias para casa dele. Mas, voltando, por trás do trabalho dos animais, por trás de um animalzinho que está doente, tem um ser humano, que, como eu já falei, muitas vezes está doente também. E eu falo por mim, de novo, Celina, trabalhar com os animais e barra seres humanos acabou sendo para mim uma experiência. Eu já trabalhava em outras frentes, né, antes dos animais só com humanos, só que chega uma hora de você ver tanta coisa bizarra acontecendo que você acaba desacreditando dos seres humanos. Mas assim, ao você ver uma necessidade de um ser humano, ao conversar com um tutor, que muitas vezes, como eu falei, esse casal que foi lá, eu não sou espírita, mas pelo meu animalzinho eu faço tudo. Então você vê que aquele ser humano também está precisando de ajuda. Ele também está precisando receber algum tipo de caridade. Seja, no nosso caso ali, a caridade que nós temos a oferecer é a caridade espiritual. Então isso serve para a gente também se melhorar. Falo por mim principalmente. Às vezes a gente fica tão focado, trabalho dos animais, mas tem um humano na jogada.
Não tem como, 99,9% dos animais vão com o seu ser humano. E muitas vezes esse ser humano é o mais necessitado. E talvez a gente que trabalha com os animais, às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Se esquecendo que tem um ser humano precisando de ajuda. Que tem um ser humano que está ali na sua casa espírita precisando ouvir uma palavra de conforto, precisando receber uma palavra de carinho, ou simplesmente, como você falou do CVV, que é um trabalho fantástico, você simplesmente oferecer o seu ouvido e deixar que ele fale, deixar que ele chore, porque muitas vezes na casa dele, os próprios familiares pensam, é só um cachorro, é só um gato que está doente, porque você está se importando? E às vezes para aquela pessoa, aquele animal é tudo. E ele não tem com quem falar isso. Ele não tem com quem dividir isso. Então, você emprestar o seu tempo, você doar o seu tempo para auxiliar esse ser humano, que muitas vezes é o maior necessitado da história, às vezes o animalzinho até está doente, mas não é o maior necessitado. Então, para mim, tem sido um aprendizado ao longo de 11 anos do trabalho do Jefa, Celina. Tem sido um trabalho, um aprendizado a cada dia. A Ivani sempre falava do Marcel, eu infelizmente não tive a honra e a alegria de conhecê-lo pessoalmente, mas a Ivani sempre fala que o Marcel dizia que temos que tratar também os seres humanos, não só os animais. E olha que o Marcel era veterinário, era espírita, idealizou o trabalho dos animais, ou seja, o Marcel que fez tudo isso, que idealizou esse trabalho, que estava à frente dos animais e falou que tinha que se preocupar com os humanos, então quem sou eu, Wilson, do Jefferson Sorocaba, para não se preocupar com o ser humano também? Então, falo por mim, Celina, de coração, tem sido um aprendizado minimamente exercer a caridade para os seres humanos também, através do trabalho dos animais. Eu tive a bênção e a honra de conhecer o Marcel, realmente um querido, uma pessoa doce, maravilhosa. Muitas vezes fui anfitriã de recebê-lo para os trabalhos de palestra, de encontro com a cultura lá nas casas André Luiz. E realmente, se você tinha o mínimo de frieza em relação aos animais, se você ouvia uma frase, um pequeno, né, conversar com ele, você já começava a ver diferente, sentir diferente em relação aos animais. Realmente um querido, que nem você é agora aí com o seu trabalho, que transmite para a gente tanto carinho aí para os irmãos animais e para os tutores também. A gente vê essa necessidade. E eu acredito que também uma parte da caridade, Will, é o que os hospitais e os médicos falam hoje, as pessoas que estão sozinhas, muitas crianças também modificaram e se incentivaram até mesmo para voltar a ir para a escola, para reatar o seu corpo físico, biológico, por conta da companhia de um cãozinho, de um gatinho, até mesmo de um passarinho. Alguns que eu conheço, de tartaruga, tinha tartaruga em casa e amava aquela tartaruga. Agora, hoje em dia também, o pessoal tem muito carinho diferenciado das épocas mais anteriores por galo, por galinha. Já viu isso? Né? Eles cuidam em casa, muitos levam para a cama, tem fotos aí, a gente procura e acha na internet, que está cuidando daquele galo, daquela galinha, como se fosse realmente um irmãozinho, né? Um ser ali diferenciado. Então, olha o carinho pelos animais. E você citando no início também nosso querido Chico, ele tinha um amor pelos animais que, nossa, não pode ficar esquecido, não é? Os cachorrinhos dele que voltaram e etc. Então, hoje, os médicos, os hospitais, principalmente aqui mesmo, perto de onde eu moro, eles indicam tratamento com os cães, não é? Os tutores trazerem, e a diferença que faz depois, até mesmo daqueles que estão hospitalizados, algumas senhorinhas, alguns jovens que sofreram acidentes de moto, de carro, e recebe não só a visita dos animaizinhos deles, como, através de tratamento, o animal vindo doar, de alguma forma caridosa, aquilo que o assistido, que o internado precisa. Olha só que ponto a gente precisa dilatar nossa mente para aceitar as coisas de uma forma diferenciada, que de repente não é só como a gente enxergava ou como a gente enxerga, porque a verdade está vindo através de vários pontos, não é? E cada vez mais a gente vê a necessidade de mudança de tratamento, de convivência com os nossos irmãos animais, com seres que, de repente, antigamente a gente só ficava apontando o dedo e julgando. A gente vê histórias de alguns irmãos nossos, ex-presidiários, que mudaram de vida completamente depois de sair de lá, por conta
de o amor de uma prostituta. E a gente aponta dedo, nossa, aquele lá teve preso, aquela lá foi prostituta, e modificou uma vida inteira de um homem que teve, acho que foi 5 tipos de crime, foi condenado e ficou um tempo, mas depois saiu, deve ter sido por conta de, de posicionamento dentro, né, do presídio, e modificou por conta desse amor que ele conheceu lá dentro de uma prostituta, que também mudou de vida para dele. Então, estou querendo mostrar que, às vezes, o que a gente julga, o que a gente aponta o dedo, é o que vai trazer diferença para a vida, senão nossa, de muitos irmãos nossos que estavam em caminhos diferenciados e que a gente fala, nossa, não quero chegar perto, não quero saber, porque fez isso, porque usou isso. Não! Vai buscar o nosso dossiê antigo de encarnações passadas para ver tudo que a gente já fez, a gente vai ter vergonha, a gente não vai querer ver. E por isso que a gente tem que agradecer muito a gente não lembrar do passado. Porque tudo que a gente julga hoje, nós já fizemos 10 vezes piores no passado. Então, vamos sim usar esse sentimento que maior de todos é a caridade, não existe amor, não existe fé, não existe auxílio dessa forma, se não for com a caridade cheia de amor. Se não for se colocar no lugar do outro, se não for a gente querer fazer diferente. Então, em tudo que a gente fizer, a gente tem que pôr na mente assim: nossa, isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, tem um pouco de caridade em relação ao outro, em relação a mim? Porque se eu estou maltratando o outro, eu estou faltando caridade comigo mesmo, não é? Porque a gente não faz nada para o outro, a gente faz tudo para a gente. É bom, vai voltar para a gente. É ruim, vai voltar para a gente. Então, eu tenho que pôr isso na cabeça. Eu não faço nada para o outro, mas para mim mesmo. Então, até por inteligência, por amor a nós mesmos, a gente precisa ser mais caridoso, eu. É uma máxima de Jesus, uma máxima do cristianismo, é um lema, uma bandeira, né, que o Espiritismo adotou. E o próprio Chico, né, diz que se Jesus tivesse dito, né, aliás, se Kardec tivesse dito que fora da igreja não há salvação, ele teria mudado de religião. Mas ele se manteve no Espiritismo porque um dos lemas do Espiritismo era fora da caridade não há salvação. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, né, que a gente tenha realmente essa bandeira, né, de fazer a caridade que for possível. Repito, caridade não é só tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Isso às vezes ajuda, isso às vezes é necessário, mas existem inúmeras formas da gente fazer a caridade. E como a Celina falou, às vezes a pessoa, às vezes você não tem um dinheiro para dar para alguém, mas alguém vai te julgar, pô, por que você não deu dinheiro para alguém? Por que você não ajudou a pessoa com dinheiro? Você pode estar ajudando de outra forma. Quantas vezes a gente não foi, nós, do nosso trabalho dos animais, taxados? Poxa, mas por que vocês ficam se preocupando com animais, sendo que tem um monte de gente precisando de ajuda? Ué, nós também estamos ajudando pessoas, por tabela. Nós também estamos fazendo a nossa parte para uma parcela, digamos, da criação, que muitas vezes é desprezada. Como a Celina também já falou, felizmente hoje a sociedade já tem um olhar diferente para animais, para crianças, né, para uma série de situações que antes ninguém se importava. Mas assim, fazer a caridade, fazer o bem, ajudar o próximo, e esse próximo, incluindo os animais, aquilo que estiver ao seu alcance. Então, quem estiver nos assistindo, quem tem oportunidade de fazer algo por alguém, seja lá de que forma for, materialmente, espiritualmente, faça. Não deixe para depois, porque o que o Espiritismo nos ensina é: se não fizermos agora, a gente vai ter que repetir depois, e depois, e depois. E essa é a nossa melhor oportunidade, né, Celina? Porque a gente tem à disposição informação, a gente tem à disposição conhecimento, a gente tem à disposição ferramentas para fazer. Só não faz quem não quer e depois não vem com aquela desculpinha, ah, eu não sabia. Sabia. Não fez porque não quis, porque não era o momento, não importa. Mas teve oportunidade e se não fizer, a consciência vai pesar depois. E muito, né, Celina? Vamos ser cobrados de alguma forma, né, Will? Mesmo realmente pela nossa paciência, pelas situações vindo ao nosso encontro, que vai, e principalmente quando chegarmos do outro lado de volta para casa, que a gente pode chorar oportunidades perdidas, então a gente não tem mais tempo de deixar passar as coisas, né, Will? A gente já perdeu muito tempo. E hoje em dia, que nem você falou, nós temos condições de muitas e outras situações de melhorarmos, de auxiliarmos. Não precisa ser aquele, né, exagero. Se de repente a necessidade de um prato de comida, vamos fazer. Mas se de repente a necessidade é de um aperto de mão,
de um olhar nos olhos, de um abraço, vamos fazer também, não é? Se a necessidade é de levar um animalzinho para um tratamento no Jefa, Sorocaba ou em outros lugares, tantos que tem por aí, vamos fazer, porque não vamos deixar de receber também. Porque da feita que a gente entra numa casa espírita, a gente já está sendo tratado. É um pronto-socorro espiritual. Então, muito legal que você trouxe essa situação do casal ter ido lá e dizer que não era espírita. Mas, olha, você acha que ele ficou sem tratamento? Claro que não. Eu tenho certeza, Celina, que eu não tenho essa visão espírita, mas eu tenho certeza que quem foi mais beneficiado naquele dia foi aquele casal. Foi aquele casal humano. O animalzinho, lógico que recebeu a ajuda que precisava, lógico que vai ser tratado espiritualmente dentro do que for possível, mas eu tenho certeza que aquele casal e tantos outros que às vezes vão e às vezes não nos relatam isso, recebe muito mais ajuda do que o animalzinho que serviu apenas entre aspas, de instrumento para que a espiritualidade pudesse atuar, para que as mãos humanas, né, que estão ali atendendo também, pudessem fazer aquilo que fosse possível. Então, repito, quem está nos assistindo, quem vai assistir no nosso vídeo, né, não desperdice a oportunidade. Seja um trabalho voluntário, seja na sua família, seja com amigos, no seu meio social, no seu local de trabalho, não importa. Tiver a oportunidade de ajudar alguém, de fazer a caridade para alguém, faça. Porque, como a Celina falou, só isso vai voltar para a gente. O bem que a gente faz volta para a gente. Como aquilo que a gente faz e não tão bom vai voltar um dia para a gente de alguma forma. Então, para que plantar o mal se a gente pode plantar o bem? Né? Acho que essa é a grande mensagem do Espiritismo, a grande mensagem de Jesus. E Celina, a caridade que você prestou aqui com a gente em mais esta oportunidade, né, de dispor do seu tempo, né, de deixar os seus afazeres para, né, tirar um tempinho, falar com a gente, falar com o nosso público. Eu só tenho a te agradecer mais uma vez, por mais uma vez você estar aqui com a gente, de você estar nos trazendo conhecimento, reflexão, e repito, a reflexão, o primeiro a refletir sobre tudo que a gente fala aqui, somos nós dois primeiro. Se a gente conseguir minimamente colocar uma sementinha no coração de alguém, né, será ótimo, mas os primeiros beneficiados somos nós dois. E em nome do Jeff, mais uma vez, te agradeço, Celina, por você estar aqui com a gente em mais esta palestra. Eu que agradeço, Will. Você não sabe como eu fico feliz quando a gente tem essa oportunidade, quando a gente arranja esse tempinho, tanto eu como você, de batermos esse papo aqui, de estarmos juntos com tantos corações queridos, né, com tantos tutores aí que também estão refletindo de uma forma diferenciada junto com a gente. Então, toda a minha gratidão para você sempre, sempre. Eu não tenho palavras, nunca vou ter palavras de te agradecer e sei também que você está sendo muito abençoado e muito abraçado pela espiritualidade superior, por esse trabalho lindo que você faz, que eu espero que realmente vá crescendo cada vez mais e que você tenha forças, saúde, alegria suficiente para continuar e auxiliar tantos corações dos animaizinhos e dos tutores e de todos nós também, independente da condição que estamos. Muito obrigado, você sempre faz questão. Se o Jeff existe, graças também a Marcel Benedetti, que idealizou esse trabalho, e a tantos companheiros que nos ajudaram também, e até hoje nos ajudam ao centro poder estar funcionando, esse trabalho poder existir. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E como um último pedido, como a última a saideira da caridade, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Hoje não. E também deixando o nosso abraço a todos que estão conosco, ouvintes, telespectadores, companheiros perto ou longe, porque o que importa é o coração e a nossa energia ligada. E nós pedimos então nesse instante que todos nós possamos unir os nossos corações em energias de amor, de gratidão, de caridade para com o próximo, de caridade para conosco mesmos. Que a espiritualidade amiga do Jefa seja fortalecida, iluminada cada vez mais e que auxilie todos que possam bater em suas portas, que já estiveram, que vão estar presentes. Que todos nós que estamos nessa encarnação buscando uma melhoria espiritual e também sermos seres humanos melhores, tanto no material como no espiritual também, que possamos ter o merecimento de receber do alto aquilo que é útil para cada um de nós, para darmos também o melhor.
Sê conosco, Senhor. Gratidão pela oportunidade de trabalho. Gratidão por tantas bênçãos e por tanta misericórdia a todos nós. Que possamos receber do alto o merecimento da cura, do tratamento, da paz, da harmonia, assim como todos aqueles que possuem a condição de tutores e que têm esse amor e carinho pelos nossos irmãos animais. Que todos recebam nesse instante as energias necessárias para aumentar amor, felicidade, saúde. E que o nosso querido Wilson, presidente do Jefa Sorocaba, seja envolvido em luz de amor, de força, de carinho e de gratidão de todos nós por tanta caridade que realiza a todos que estão presentes e que virão no futuro e que já estão também a caminho do Jefa Sorocaba. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Celina. Hoje ela que me emocionou. Ela tá dando troco porque outro dia eu mandei parabéns para ela, mandei um áudio para ela. Então, muito obrigado pelas palavras, Celina. E obrigado a vocês que nos acompanharem mais esta noite, mais este programa aqui, mais esta palestra do Jefa Sorocaba. A gente se encontra durante a semana nos nossos programas e até o domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.